Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 19 de abril de 2021, são 20 horas e 58 minutos. Lição 8 da classe de adultos, o Ministério de Evangelista. Começando respondendo ao nosso questionário. Resposta número 1. Os arautos de Cristo serão perseguidos. Resposta número 2. O verdadeiro significado de alegria no Espírito não é ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho temos os nossos nomes escritos nos céus. Resposta número 3. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Resposta número 4. O evangelista exerce o papel de pregador das boas novas de salvação. Através do seu anúncio, vidas são alcançadas e reconduzidas a Deus. Resposta número 5. Preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço, bem como a edificação do corpo de Cristo. E você tem sido um evangelista? Ou você pensa que a função de fazer o trabalho do evangelista é somente para o evangelista? Todos nós, salvos na pessoa de Cristo, devemos fazer o trabalho de um evangelista. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo, com ousadia. É um arauto de Deus no mundo, ou seja, arauto é aquele que anuncia, né? Então vemos que nós devemos, independente do nosso cargo eclesiástico na igreja, nós, antes disso, nós somos uma pessoa salva em Cristo. E toda pessoa salva em Cristo, que teve o privilégio de conhecer a Cristo e a salvação e a sua salvação na cruz do Calvário, deve também ter a ousadia e ter também a coragem para falar desse privilégio que é ser salvo na pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, fazer outras pessoas conhecer Jesus é uma responsabilidade de cada um de nós. Introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. O evangelista, e isso cabe para cada um de nós, deve, só que aqui, claro, eu vou me ater mais na questão de evangelismo, mas eu quero deixar claro que todos nós devemos evangelizar, fazer o trabalho de um evangelista. Mas aqui eu vou usar o termo aqui direto para o evangelista. O evangelista ele precisa, em primeiro lugar, claro, ser salvo na pessoa de Cristo. E ele precisa ter ousadia vinda dos altos céus, pelo Espírito Santo. Então ele vai falar com ousadia e não temerá o que virá, as suas consequências de pregar o Evangelho, porque toda vez que alguém tem a ousadia de pregar o Evangelho, certamente vai sofrer as consequências disso. E as consequências podem ser, claro, consequências de uma forma ruim, pode ser ferido na sua vida ou até mesmo a morte, ou pode ter resultado, né, que é pessoas para o reino do Senhor, ou pode ser ambas as coisas. De qualquer forma, nós devemos continuar pregando o Evangelho da salvação. Ter ousadia, né? Ter coragem. Jesus envia os 70. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Veja que no decorrer dos anos, a igreja, até nos dias atuais, e sempre será assim, haverá sempre pessoas que irão ter a sua própria mensagem, vão falar de si mesmos, falarão pessoas, homens amantes de si mesmos. A verdade é essa.
Então são pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra. Muitas das vezes são envolvidos com escândalos e falam, às vezes, até em lugares até renomados, a palavra do Senhor. Entretanto, ele, na verdade, nada tem de compromisso com a palavra. Ele está ali única e exclusivamente para ter alguma vantagem, geralmente financeira, ou algum prestígio, seja lá qual for. Importa que ele seja exaltado, né? O homem aqui no centro, né? O homem é o primordial, né? Isso acontecerá muitas das vezes no nosso meio, o que é uma pena, porque na verdade aquelas pessoas que são realmente compromissadas com a palavra, o evangelista de fato compromissado com a palavra, esses realmente são muito poucos, e é com esse pouco que o Senhor está contando. E se você é um desses evangelistas, o Senhor conta com você para fazer a obra. Então veja que o principal papel do evangelista, quando ele vai pregar o evangelho, é pregar a mensagem de Cristo, é pregar o evangelho, a mensagem do evangelho, e não a sua própria mensagem. Mas infelizmente é algo que tem acontecido muitas das vezes, porque as pessoas não têm, na verdade, não são discípulos do Senhor, né? Não tem nenhum compromisso em falar a verdade de Cristo, né? Pregar a palavra de Deus com verdade. Enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. É muito provável, talvez tenha uma ou outra exceção, mas geralmente todo evangelista tem uma página numa rede social. Então geralmente ele tem lá alguns seguidores, o que nessa questão aqui é natural, né? Ter seguidor na rede social é natural. Você certamente tem uma rede social e também você tem aquelas pessoas que seguem você. Entretanto, na vida espiritual, na questão espiritual da mensagem de levar a palavra do Senhor, esse evangelista ele sempre será não seguido, mas perseguido. E isto é um bom sinal, porque quando o evangelista está pregando a palavra com honestidade, com sinceridade, está pregando o evangelho genuíno da palavra, ele certamente terá perseguição. Isso, na verdade, é para nós um termômetro, que nós vemos que, de fato, estamos fazendo uma métrica certa, porque se assim não fosse, o mundo estaria nos abraçando. E a Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Ou seja, se o mundo está tendo inimizade com você, é porque, de fato, tu está tendo amizade com Deus. Então, certamente, você será perseguido. Então, glorifique a Deus por conta dessa perseguição, porque assim grande será o seu galardão nos céus. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Muitas das vezes, quando o evangelista está pregando a palavra, ele sempre terá algumas coisas para contar. Com o tempo ele vai começar a falar os resultados, ele vai ver o resultado. O resultado pode não acontecer hoje ou amanhã, mas ele certamente acontecerá. E veja que alguns milagres acontecerão. Isso, na verdade, não é para que o homem seja exaltado. Na verdade, isso é apenas para confirmar a palavra de Deus. Porque uma vez que o evangelista diz que Jesus cura, e de fato a pessoa é curada, de fato dá realidade, está confirmando a palavra. Não, realmente o evangelista disse que o Senhor Jesus cura e eu fui curado. Então, de fato, a palavra deste homem, deste evangelista é verdade, porque eu fui curado por Jesus. Então, isso é para confirmar os sinais, as maravilhas, as curas, confirmam a palavra do Senhor. Então, é isso que o evangelista tem em sua vida. Ele tem milagres para contar, situações que ele vivenciou na jornada pregando o evangelho, justamente porque Cristo está com ele. O Senhor está confirmando o ministério deste evangelista através da cura e maravilha, dos prodígios que acontecem através da vida dele. Na verdade, mais uma vez, para ressaltar, isto não é nenhum mérito para o homem. Toda a honra, glória, louvor e adoração pertence ao nosso Deus. Entretanto, acontecerá os milagres para realmente confirmar a palavra do Senhor. Síntese do tópico 1. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus
e deu-lhes poder para confirmar a palavra. A grande comissão, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É interessante nos dias atuais nós termos esta preocupação de continuar ensinando tudo aquilo que Jesus ordenou, toda a sua palavra. Nós precisamos a cada dia mais ter a dedicação, como diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 7, que fala que se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Nós precisamos ter a responsabilidade de falar a palavra, de pregar a palavra, para que as pessoas que adentrem no templo não sejam pessoas interesseiras, e sim interessadas na palavra, porque muitas das vezes a igreja está inchando porque são pessoas que estão vindo porque está tendo alguma promessa de uma vida melhor ou coisas do tipo, a vida financeira melhor e coisas do tipo. Então, veja que o Senhor Jesus nos dá uma ordem direta para que nós venhamos ensinar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a sua palavra, pregar aquilo que Cristo falou, as mansões celestiais, a vida eterna, porque na verdade, certamente sofreremos algumas questões do cotidiano, da nossa vida humana, mas a nossa vida eterna estará garantida porque nós somos salvos na pessoa de Jesus e pregamos a sua palavra com sinceridade de coração. Estamos com a palavra do Senhor. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. É interessante, há um tempo, talvez você também já tenha ouvido isso, que a pessoa só é salva se ela for batizada. Isto é um equívoco. Aquela pessoa que crê, ela será salva. Se você for compreender Marcos 16, diz aquele que não crê está condenado, não aquele que não for batizado. É bom deixar isso claro porque em algumas vezes, até esses dias, recentemente, eu estava conversando com um obreiro e o obreiro disse isso para mim, que aquela pessoa que não for batizada, essa pessoa não herdará o reino dos céus, o que é algo antibíblico. Vimos, por exemplo, o caso quando Jesus foi crucificado, como diz a tradição, Dimas disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrarás no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele creu. Uma vez que ele creu, a salvação dele está garantida. O próprio Cristo garantiu esta salvação a ele na cruz do Calvário. Como ele disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então veja aqui, também não vou entrar nessa questão de que alguns segmentos acreditam que o ladrão na cruz foi para o paraíso naquele dia, outros acreditam que vai futuramente. Não vou entrar nesse mérito. Eu vou apenas dizer que sim, Dimas foi salvo porque o próprio Cristo testificou que ele será salvo. Se ele não fosse salvo, Jesus passaria como um mentiroso, e Jesus não é mentiroso. Então veja que aqui nós precisamos compreender que o mundo está dividido sempre em duas partes, naquelas pessoas que creem em Cristo e nas pessoas que não creem, que na verdade até zombam do Senhor. Então nós precisamos compreender isto. A grande comissão, hoje. Recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas, em Portugal quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Veja que aqui o continente europeu precisa ser, mais uma vez, evangelizado, como o mundo também precisa ser evangelizado. Por quê? Porque a grande comissão hoje, o que está acontecendo nos dias atuais? As pessoas estão deixando a igreja, ou seja, a igreja não está mais influenciando o mundo, não está mais influenciando as pessoas. E o Evangelho precisa estar atuando em todo o mundo justamente para poder influenciar o mundo, para que o mundo seja salvo na pessoa de Cristo e nós vivamos num mundo um pouco melhor.
Até porque, quando uma igreja se fecha, quando um templo é fechado, aquelas pessoas ficam dispersas. Os membros daquele templo ficam dispersos. E, mais uma vez, tem a questão também do que eu chamo de peça de reposição. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho para quando, à medida que as pessoas vão partindo para a eternidade, ou por alguma razão precisam deixar a igreja porque mudam de cidade ou de estado, em alguns casos até de país, nós precisamos ter pessoas que fiquem no lugar dela. Não no quesito de substituir, né? Nem eu falo peça de reposição, mas o correto nem é esse, né? Mas para que as pessoas continuem crescendo no templo, né? Que assim o Evangelho de Cristo continue sendo pregado e certamente a igreja aqui na terra vai crescendo e consequentemente o reino dos céus. Síntese do tópico 2. A grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Então nós precisamos continuar esta obra, né? Esta tarefa. O dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho, como dom. Refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Então, no quesito geral, de uma forma geral, o que é o evangelista? O conceito de evangelista é aquele que prega a palavra de Deus. Por isso que o evangelista ele precisa ler a palavra, ele precisa estar nos ensinos bíblicos, nas escolas dominicais, ele precisa fazer um seminário, possível for, um curso teológico, ele precisa pregar a palavra, ele precisa estudar a palavra, ele precisa compreender a palavra, para quando ele for ministrar a palavra, ele falar somente aquilo que a Bíblia diz, e que assim as pessoas venham a sua fé aumentada, como diz a Bíblia, Romanos 10:12, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, nós precisamos pregar a palavra, porque é pela palavra que vem a fé. O papel do evangelista. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Um evangelista cheio da graça, ele vai pregar a graça, porque a Bíblia diz que do coração, daquilo que o coração está cheio, a boca vai falar. Então, quando o evangelista está cheio da graça do Senhor, está cheio da palavra do Senhor, ele vai falar a palavra com graça. Então, o povo vai alcançar a graça da salvação, a graça que para nós é de graça, mas que não veio de graça, porque Jesus pagou na cruz por esta graça. Então, veja que quando o evangelista prega essa boa palavra, essa boa nova de salvação, as pessoas são impactadas com o evangelho do Senhor Jesus, um evangelho de poder da palavra, e a palavra de poder. Então este é o papel do evangelista, né? De poder pregar a palavra cheio da graça de Deus, para que assim os corações sejam tocados. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Então, o que o evangelista faz? Ele prepara os santos do Senhor. Ele, tanto na igreja, ele prega, e ali cheio da graça, ele faz com que as pessoas dentro do templo, né, sejam edificadas, né, como o corpo de Cristo sejam ali edificadas, e também ele prepara as pessoas para que venham receber o Evangelho de Cristo, porque ele está pregando a palavra. Então, num templo, por exemplo, o evangelista está pregando dentro do templo, pessoas estão ali, pessoas que não são cristãs, venham aceitar a Cristo através da sua palavra, né? Porque a palavra do evangelista é uma palavra cheia da graça, uma palavra cheia de poder. Então, e há confirmação, porque o evangelista ele prega, ele fala que Jesus faz e de fato acontece, então dá aquela, confirma a palavra do evangelista, e assim as pessoas acabam aceitando a Cristo como Salvador. Síntese do tópico 3. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Lembrando, arauto é aquele que fala, né? Aquele que faz um discurso, vamos assim dizer, para deixar aqui claro.
Conclusão: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho, e deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara, que nós venhamos ser evangelistas da parte do Senhor para pregar o Evangelho e não a nossa mensagem, que cada um de nós venha fazer o trabalho de um evangelista, que nós venhamos ter em nossa mente, em nosso coração, aquela mensagem que o evangelista em si, a responsabilidade não é só dele, é minha também, é sua, é nossa. Todos nós juntos devemos pregar o Evangelho a toda criatura, como diz a palavra. Então, que cada um de nós venha fazer o trabalho de um evangelista, que até mesmo na escola bíblica dominical nós venhamos convidar pessoas para estarem conosco na escola dominical, estar nos cultos, né? Tanto os cultos públicos, os cultos das irmãs, o culto da mocidade, dos adolescentes, das crianças, que nós venhamos levar a palavra do Senhor com respeito, com amor, com dedicação, com a palavra cheia da graça do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você de fato seja, para a glória do Senhor, um evangelista para aí a sua sociedade, a sua igreja, um evangelista da parte de Deus, cheio da graça, ainda que você não tenha talvez o ofício, né, no quesito eclesiástico, não seja um evangelista de carteirinha, por exemplo, aqui você seja não um evangelista de carteirinha, se for também, amém, mas eu digo que ser evangelista na prática, você não precisa de um documento para dizer que você é um evangelista, porque quando você aceita Cristo como Salvador, o Senhor já te garante como você sendo um evangelista, Deus já te dá a autoridade para que você venha pregar o Evangelho e pessoas sejam salvas do inferno por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa da sua palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!